Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou passar a agenda da quinta-feira de futebol, beleza? Muitos jogos espalhados aí de seleções, né? Nessa quinta-feira. 7h35 da manhã, Japão e China. Beleza? Jogo aqui de seleções asiáticas, né? Japão e China, 7h35 da manhã. 8 horas da manhã, Coreia do Sul e Palestina. Também aqui vamos ter esse jogo também às 8 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, Bangladesh contra o Butão. Amistoso de seleções, 9 horas da manhã. Vamos ter aqui também, vamos lá, galera, mais jogos de amanhã. Vamos ter 1 hora da tarde, Kirguiz e Irã, Iraque e Omã, Catar e Emirados Árabes. Jogos aqui pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo, né? De 2026. Esses jogos aqui, 1 hora da tarde, né? Também 1 hora da tarde, eliminatórias, na verdade não. Nations League, Suécia e Azerbaijão. 1 hora da tarde nessa quinta-feira. Vamos em frente com mais jogos. Vamos lá, gente. Jordânia e Kuwait. 3 horas da tarde aqui. Jogo de seleções. Também 3 horas da tarde, Arábia Saudita e Indonésia. Arábia Saudita e Indonésia. Jogo às 3 horas da tarde também, né? Às 3h45, vamos ter aqui os seguintes jogos: Portugal e Croácia. Espanha e Sérvia. Também aqui vamos ter, vamos ver certinho, Dinamarca e Suíça. 3h45 aqui, Nations League. 3h45 da tarde nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, mais jogos de amanhã. Luxemburgo e Irlanda do Norte, Nations League. 3h45 da tarde nessa quinta-feira. Vamos ter aqui também às 5 horas da tarde, Bolívia e Venezuela. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Sul-Americanas. Bolívia e Venezuela, 5 horas da tarde nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, 5 horas da tarde também nessa quinta-feira vamos ter Guiana Francesa contra o Suriname. Amistoso de seleções, 5 horas da tarde. Bom, vamos ter aqui às 9 da noite, Argentina e Chile. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, 9 horas da noite. Guadalupe e Costa Rica. Bom, eliminatórias da CONCACAF, né? 9 horas da noite também. 9h30 da noite, vamos ter Paysandu e Amazonas. Série B, Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite, nessa quinta-feira. Às 11 horas da noite, vamos lá, gente, mais jogos de amanhã. Guiné-Bissau e Suazilândia, 1 hora da tarde. Eliminatórias africanas. Argélia e Guiné Equatorial, 4 horas da tarde, eliminatórias africanas também, 4 horas da tarde. Às 11 horas da noite, Guatemala contra Martinica. Eliminatórias da CONCACAF, 11 horas da noite, nessa quinta-feira. Bom, gente, já começando a falar dos resultados do dia de hoje, né? Tivemos aqui nessa quarta-feira os seguintes jogos já terminados. Audax Rio de Janeiro 0, Maricá 1, Cabo Friense 0, 0 também para o Olaria. Zinzane 2, Bom Sucesso 0, Copa Rio. Vamos lá, gente, para fechar os resultados que tivemos nessa quarta-feira. Não foram muitos, né? O Grêmio B venceu o Ipiranga de Erechim por 1-0. O Internacional venceu o São Paulo do Rio Grande do Sul por 6-0. Aliás, 5-0. 5-0 para o Internacional no São Paulo do Rio Grande do Sul. Aqui, Copa do Rio Grande do Sul, né? Por fim, Vila Nova de Goiás 1, CRB 0. Série B, Campeonato Brasileiro. Resultados aqui que tivemos nessa quinta-feira... Nessa quarta-feira de futebol, né? Resultados dessa quarta-feira de futebol, repetindo. Vamos em frente.
Vamos lá, gente, passando notícias do Mercadão da Bola. Vamos lá. Arsenal, Liverpool e Barcelona são três clubes interessados para que num futuro próximo façam propostas aí ao Palmeiras para contratar o zagueiro Vitor Reis. Real Madrid e PSG também têm interesse no zagueiro, revelação da base do Palmeiras. Bom, 100 milhões de euros é a multa para quem quiser tirar esse jogador do Palmeiras, tá? Vamos em frente. Bom, gente, eu já trouxe isso aqui, né? Que a Turquia ainda tá com a janela aberta para contratações, né? Vamos lembrar. E pensando nisso, o Galatasaray, né? Durante a janela na Europa, nas principais ligas, o Galatasaray fez uma proposta ao Fluminense, beleza? Aqui no Brasil, para contratar o jogador John Arias, beleza? De 12 milhões de euros, o Fluminense rejeitou. O Galatasaray que está tentando, né, já que a janela ainda está aberta na Turquia, a contratação de Casimiro, beleza? Volante do Manchester United por empréstimo. O Galatasaray que confirmou a contratação de Victor Osimhen, atacante nigeriano que já estava fechado, mas foi oficializado no dia de hoje por empréstimo sem opção de compra. Ele chega do Napoli para o Galatasaray. Bom, gente, o zagueiro camaronês Joel Matip, que está livre no mercado após ter saído do Liverpool, interessa ao West Ham da Inglaterra, ao Bayer Leverkusen da Alemanha e a também o Fulham da Inglaterra, beleza? Esses três clubes têm interesse na contratação do jogador Joel Matip, zagueiro camaronês. Vamos lembrar o que eu já passei aqui em outro vídeo. Clubes da Europa, da América do Sul, podem contratar tranquilamente, mesmo com a janela fechada, desde que seja um jogador que não esteja com um contrato em vigência, que esteja livre no mercado, beleza? Vamos em frente. O Bragantino, por sua vez, teve uma negociação no último dia da janela de transferências, na última segunda-feira, que deu errado, né? Que foi a do Carlos Vinícius. O atacante do Fulham já estava no Brasil, fazendo exames médicos, já para assinar contrato com o Bragantino, quando o Fulham da Inglaterra voltou atrás na negociação junto ao Bragantino e pediu o jogador de volta. Por quê? Jogadores no time do Fulham se machucaram, por isso que o Carlos Vinícius não acertou com o Bragantino e voltou para o Fulham, né, da Inglaterra. Vamos lá, gente, duas notícias relacionadas ao futebol espanhol. A primeira é que o Real Madrid tem interesse já para a janela de janeiro, beleza? Ou até para a próxima janela de verão, ao final dessa temporada agora que estamos, né, na Europa, em contratar o jogador Rodri do Manchester City, beleza? Essa é a informação. A outra notícia relacionada ao futebol espanhol é que a Copa do Mundo de 2030 vai acontecer na Espanha. Um dos lugares, ao que parece, não sei se é o único, mas teremos jogos na Espanha, na Copa de 2030. A situação é que o Vinícius Júnior deu uma entrevista, eu não estou lembrado se foi ao AS, não sei, foi a um programa na Espanha, não vou especificar qual, falando de que se a Espanha não evoluir até lá, em questão de entender que racismo é um crime, é uma situação vergonhosa para as pessoas, que a FIFA deveria tirar a Copa do Mundo da Espanha. O Vinícius Júnior falou isso. Bom, galera, o prefeito de Madrid não gostou nada disso. Falou uma ruma lá, certo? Falando de que o Vinícius Júnior teria generalizado em todo o país Espanha, e não aos racistas, os que praticam o ato, né, de racismo. Então tem essa situação aí, né, envolvendo o Vinícius Júnior, que não pegou muito bem para ele nem para o país, né. Vamos lá, galera, uma notícia triste para o jogador, né, mas é isso mesmo. O atacante Pedro do Flamengo, né,
foi convocado para a seleção brasileira, para esses 2 jogos agora que vão acontecer, né? Durante o final de semana e começo da próxima. Bom, o Pedro se machucou no treino da seleção brasileira no dia de hoje. Tá fora não só dos 2 jogos da seleção brasileira, como segundo o médico da seleção brasileira e segundo a CBF, ele está fora da temporada. Ele não mais jogará essa atual temporada de 2024. O atacante Pedro do Flamengo e da seleção brasileira, né? Já convocado para o lugar do Pedro, o João Pedro, certo, gente? Atacante do Brighton, cria da base, repito, cria da base do Fluminense. O atacante João Pedro, que iniciou muito bem na atual Premier League lá pelo Brighton, foi chamado para o lugar do Pedro e amanhã deve estar desembarcando lá para os treinos da seleção brasileira para o jogo da sexta-feira lá contra o Equador. Beleza? Pelas eliminatórias. Vamos em frente. Bom, gente, 2 notícias relacionadas ao futebol pernambucano aqui. O treinador do Sport Clube do Recife, o Pepa Rodrigues, né? O Pedro Miguel, o treinador português, ele foi anunciado pelo Sport, já comentei isso em outro vídeo, mas ele foi apresentado oficialmente à imprensa de Pernambuco e à torcida, né? Com uma entrevista coletiva no dia de hoje, né? Lá no Sport Recife. Bom, gente, Bruno Mezenga, atacante que eu já tinha falado em outro vídeo, que talvez não ficasse no Náutico, fosse pro Retrô, tinha uma proposta do Retrô para ele também. Ele renovou o contrato com o Náutico hoje, beleza? O Retrô se auto-retirou das negociações pelo jogador, e o Bruno Mezenga renovou o contrato com o Náutico no dia de hoje, até o final da Série C de 2025. Vamos lá, gente, até 2027, 1,3 milhões de euros, 60% dos direitos. Wesley Patati, atacante, sai do Santos e vai jogar no Maccabi Tel Aviv de Israel. Sérgio Oliveira, esse atacante português, fechou com o... Vou dar uma olhadinha, gente, para passar com mais beleza, certeza. Aqui, vamos embora. Bom, gente, o jogador Sérgio Oliveira, português, que estava no Galatasaray, fechou com o Al Riyadh da Arábia Saudita. Quando eu falo estava no Galatasaray, ele já tinha sido dispensado, beleza, gente? É por isso que ele acertou com o Al Riyadh da Arábia Saudita. O meia Sérgio Oliveira vai ficar por 2 temporadas no clube da Arábia Saudita. Vamos ver se é isso mesmo. Não, gente, me desculpem aí, me desculpem. Eu tava de olho em outra notícia, por isso que eu passei errado. Vamos passar a notícia correta. O Sérgio Oliveira fechou com o Olympiacos. O Olympiacos da Grécia fechou a contratação do jogador Sérgio Oliveira. Beleza? Quem vai pro Al Riyadh da Arábia Saudita é o seguinte jogador. Bom, gente, quem fechou com o Al Riyadh da Arábia Saudita foi o jogador livre no mercado Vincent Angelini. Beleza? Esse era goleiro. Esse é goleiro, na verdade, né? Estava no Brentford, da Inglaterra, mas foi dispensado e acertou com o Al Riyadh da Arábia Saudita, beleza? Outra situação também aqui. Vamos lá, gente. O Liverpool fechou a contratação do jovem jogador que havia sido dispensado do Chelsea. Engo Murran fecha com o Liverpool. Bom, outra situação também aqui é sobre o Al Nassr da Arábia Saudita. Fez uma proposta de 20 milhões de euros lá pro Adrien Rabiot. Eu já até falei desse jogador francês que está livre no mercado, é um meio-campista. E o Al Nassr está com interesse em contratar o jogador. Bom, gente, o meio-campista Azediene Unai, marroquino, fechou com o Panathinaikos da Grécia. Bom, Memphis Depay, esse jogador holandês que o Corinthians pretendia contratar,
recebeu uma proposta do Lille da França e, ao que parece, está acertando com o clube francês. Bom, gente, o jogador Robert Skov fechou com Union Berlin da Alemanha. Jogador Jordan Revetou, que já passou em um passado pelo Olympique de Marseille, fechou com o Olympique de Lyon, outro clube francês. É um atacante, pelo que eu entendi. Bom, gente, o meio-campista que estava livre no mercado, João Mário, ou João Mário, como prefiram, já passou pelo Porto, passou pelo Benfica, se muito me engano. Bom, esse meio-campista fechou agora com o Besiktas da Turquia. É o mais novo reforço do Besiktas, beleza? Bom, galera, encerro minha participação por aqui. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí. Valeu!